Olá pessoal, então vamos continuar a aula 22, tá? Essa aula a gente está continuando o conteúdo de produto vetorial, tá? Ah, lembrando que no outro vídeo nós vimos como que a gente calcula produto vetorial utilizando o fato que você tem os seus vetores escritos eh, como uma combinação linear de vetores de uma base ortonormal, tá? Então aqui a gente vai continuar obtendo algumas propriedades e realizando alguns exemplos, tá? Envolvendo a situação. Então olha só, suponhamos que eu tenho uma base ortonormal positiva B, tá? E os vetores é I, J, K. Então como é que funciona ah, o produto vetorial entre esses três vetores, entre os vetores da base, tá? Bom, temos sim essas seis regrinhas aqui, ó, que são fáceis de provar, tá? I, J, I vetorial J é o K, J vetorial K é o I, K vetorial I é o J. Aí quando você inverte a ordem, só muda o sinal, né? J vetorial I é o menos K, K vetorial J é o menos I vetorial K é o menos J, tá? Uma forma fácil de lembrar esses seis resultados é montar esse esqueminha aqui, ó. Coloca os vetores IJK e faz setas, ó. IJ, o IJ apontando para cá e o K apontando para I. Aí digamos que queira calcular I vetorial J. IJ, o resultado é o K. Por isso, se você quer o IK, IK vai dar o J, só que está indo no sentido contrário, né? Ó, se a gente colocou, nós colocamos a seta no sentido anti-horário. É quando eu vou de I para cá, cálculo vetorial, produto vetorial entre I e K, você está andando no sentido anti-horário. Horário, né, aqui. Então, IK vai dar J, só como eu estou no sentido contrário, o resultado é menos J. Assim inverte o sinal. Tá? Por exemplo, se eu quero JK, JK, o resultado dá o I. Tá? Então, sempre que você quer produto vetorial entre dois elementos, o resultado é sempre o próximo. Por exemplo, J com I, o resultado é o K. Só que você está andando, ó, no sentido contrário ao que você orientou antes, né? Então o resultado é menos K, tá? O oposto de K. Eu vou fazer esse aqui com vocês, tá? Passo a passo, para vocês verem que realmente vai dar isso, tá? Então, ó, eu quero o produto vetorial entre os vetores I e J. Lembrando que B é IJK é uma base ortonormal. Então, o vetor I tem coordenadas 1, 0, 0 nessa base, né? E o vetor J tem coordenadas 0, 1, 0. Então, esse produto vetorial vai ser o determinante dessa matriz aqui, ó. I, JK, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Vou apagar aqui que esse 1 ficou esquisito. Então, quem que vai dar? Ó? No I vai ser 0, menos 0, 0. No J, 0, menos 0. Agora no K vai dar 1, menos 0. Então vai dar o vetor 0, 1, 0, 0, 1, né? Que é o K, né? Ok? Todas essas outras relações aqui, as outras 5 relações, são fáceis de provar igual a essas, tá? Só pegar as coordenadas dos vetores, colocar, vai ter um monte de zero, vai cancelar quase todas as contas quando você for fazer, tá? Na próxima aula a gente vai ver uma propriedade que é a seguinte, por exemplo, quando você tem dois vetores, quando você inverte a ordem do produto vetorial, o que você obtém é o oposto do original, tá? Você vai mudar o sinal, tá? Então, nesse exercício aqui eu vou fazer em casos particulares, mostrar isso, tá? Então vamos fazer o item A primeiro aqui, ó. Deixa eu mudar uns negócios aqui. Então vamos lá, calcular o vetorial V primeiro.
Por definição, esse aqui é o determinante dessa matriz aqui. IJK é a primeira linha. Segunda linha você coloca o vetor U. Na terceira linha você coloca o vetor V. Bom, gente, ó, é calcular determinante, tá? Então, para economizar tempo, senão o vídeo vai ficar enorme, eu vou fazer meio que direto, tá? Então, ó, quem multiplica o I, ó, é menos 2 vezes 1, que é menos 2. E menos 4 vezes menos 2, 8. Só que tem que trocar o sinal agora, né? Menos 8. Agora o J. Menos 4 vezes menos 1, 4. Agora 6 vezes 1, 6. Menos 6. Agora o K. Deixa eu trocar aqui. Então vai ficar 6 vezes menos 2, menos 12. E menos 2 vezes menos 1, 2. Aí aqui tem que trocar o sinal. Menos 2. Tá? Então fazendo as contas. Isso aqui é em relação a uma base B ortonormal, tá? Então, ó. Menos 2, menos 8, menos 10. 4 menos 6, menos 2. Menos 12, menos 2, menos 14. Certo? Só um comentário aqui que eu peguei esse exercício no livro. Eu faltou falar lá que lá no livro fala que vários exemplos, vários exercícios era para considerar que os vetores estavam sendo todos dados em relação a uma base ortonormal, tá? Então, nesse e nos próximos exercícios, estou supondo que esses vetores dados são escritos em relação a uma base ortonormal B e JK, tá? Então, ó, no item A, a gente fez o vetorial V, deu esse vetor aqui. Agora no item B, ó, perdão. Agora a gente vai fazer o V vetorial I, tá? Porque nos dois, dá pra gente fazer os dois, tá? Agora o V vetorial U, como é que vai ficar? Como eu comentei, o que vai acontecer aqui, ó? A gente espera, tá? Que dê o oposto do vetor que deu no outro caso, tá? Porque eu estou invertendo a ordem do cálculo aqui, tá? Então, o vetor V agora vai ser a segunda linha, né? O V tem coordenadas menos 1, menos 2, 1. E o U tem coordenadas 6, menos 2, menos 4. Porque uma outra forma de a gente ver que o resultado vai dar o sinal trocado é uma propriedade que as matrizes satisfazem, tá? Que se você olhar essa matriz aqui, que eu vou calcular o determinante agora, e essa aqui de cima, a diferença de uma para outra é que nós permutamos a segunda linha com a terceira, tá? Sempre que você faz isso, essa nova matriz que você obtém, o determinante vai ter sinal contrário ao determinante da matriz original, tá? Essa é uma propriedade que toda matriz satisfaz, tá? Então, ó, calculando aqui. Então vai ficar, ó, menos 2 vezes menos 4, 8. 1 vezes menos 2, menos 2, mais 2. Agora no J, 6 vezes 1, 6. Menos 1 vezes menos 4, 4. Então aqui tem que colocar menos 4. Agora o K, menos 1 vezes menos 2, 2. Menos 2 vezes menos 6, menos 12, mais 12. Então esse é o resultado, né? Fazendo a conta, a gente obtém lá 10, 2, 14, tá? Bom, aqui ó, chegamos no vetor 10, 12, 10, 2, 14, e aqui nós tínhamos o oposto dele, né? Que é o menos 10, menos 2, menos 14.
Note que esse vetor é menos 1 vezes esse, tá? Por que aconteceu isso? Porque nós invertemos, né, o cálculo do vetor. Aqui nós fizemos U vetorial V e aqui nós fizemos V vetorial I, tá? Não vale a igualdade quando a gente faz isso, ok? Esse item B eu vou deixar de exercício para vocês, tá? É análogo, tá? É só montar duas matrizes, calcula os determinantes, você vai ver que o resultado de um determinante vai ser o oposto do determinante da outra matriz, tá? Isso vale sempre, tá? O U vetorial V é sempre o oposto do vetor V vetorial U, tá? A gente vai ver essa propriedade na próxima aula, tá? Não vale a igualdade. Só vale a igualdade quando o resultado é o vetor nulo, né? Agora, esse exercício aqui, ó. Quero calcular a área de um paralelogramo ABCD, sendo que conhecemos o vetor AB e o vetor AD, tá? De novo, esses vetores são dados em relação a uma base ortonormal fixada, ok? Então vamos lá. Vou desenhar um paralelogramo aqui para ilustrar para a gente, tá? Então suponha que esse é o paralelogramo, tá? Nós vimos na aula passada, né, que a área do paralelogramo ABCD é a norma desse vetor, produto vetorial com esse vetor, né? Ou seja, é a norma do vetor AB vetorial AD, certo? Mas como nós temos coordenadas ali, ó, é a norma do produto vetorial entre esses vetores aqui, ó. Então, primeiro o que a gente vai fazer é calcular o produto vetorial, tá? E depois calculamos a área. Ok? Então vamos lá. Então temos que o AB vetorial AD, isso é o determinante dessa matriz aqui, ó. E JK, que são os vetores da base canônica. Na segunda linha colocamos as coordenadas do vetor AB. Na última linha, as coordenadas do vetor AD. Então agora é só conta, né? De novo, vou fazer meio rápido, que é determinante. E eu não quero que esse vídeo fique tão longo, tá? Então, ó, 4 vezes 1, 4. Agora na outra diagonal aqui, ó. Menos 1 vezes 1, menos 1. Mais 1. Agora no J. Menos 1 vezes 2, menos 2. Agora aqui, ó. 1 vezes 4, 4. Menos 4. Agora, K vezes 1 vezes 1, 1. Agora, 1 vezes 2, 2. Quando eu coloco aqui, menos 2. Desse modo, esse vetor tem coordenadas 5, menos 6, menos 1 em relação a essa base B. Certo? Então, eu achei o produto vetorial. Note que ainda falta calcular a norma, né, desse resultado, porque a área é a norma do vetor, tá? Então, portanto, a área do vetor ABCD, essa vírgula aqui não tem, né? É a norma do vetor AB
vetorial AD. A gente já calculou esse vetor, né? É o de coordenadas 5, menos 6, menos 1. Tá? Eu não vou ficar carregando, repetindo o índice da base aqui, porque é sempre em relação a essa base B, tá? Então, não tem como confundir aqui, né? Como B é a base ortonormal, a norma desse vetor, então, você vai pegar todas as coordenadas, eleva elas ao quadrado e soma. Depois que você fez isso, você vai lá e extrai a raiz quadrada. 5 ao quadrado é 25, menos 6 ao quadrado é 36, menos 1 ao quadrado é 1. Fazendo a conta, a gente chega em raiz quadrada de 25, 36, 55, 61, 62. Certo? Então, essa raiz quadrada de 62 é exatamente a área desse paralelogramo aqui, ó. Tá? Note que aqui, ó, eu só sei quem são os vetores da AB e AD, né? Na aula passada, para a gente calcular, nós tínhamos que saber também o ângulo que esses dois vetores formavam, né? Certo? Então aqui meio que eu com pouca menos informação, né? Só sei quem são a cara dos vetores, né? Mas por outro lado, eu tenho que ter uma base ortonormal, né? Então estou pedindo bastante coisa também, tá? Último exemplo desse vídeo é bem parecido com o outro exemplo, só que agora, em vez de calcular a área de um paralelogramo, eu quero a área de um triângulo ABC, tá? Então eu vou usar algo que eu já usei na aula passada, né? Note, ó, se eu tenho um triângulo ABC, então eu posso estender esse triângulo, né? Deixa eu mudar a cor aqui. De certa forma, eu posso, digamos assim, esticar esse triângulo até formar um paralelogramo, né? Aí esses dois triângulos que eu formei aqui, ó, esse triângulo e esse, eles serão congruentes, então terão a mesma área, então portanto a área do triângulo ABC vai ser exatamente a metade da área do triângulo do paralelogramo, né? Então desse modo, a área desse triângulo ABC vai ser metade da área do paralelogramo. A área do paralelogramo nós sabemos calcular, né? Calculamos igual fizemos antes no outro exemplo, tá? Então a gente vai calcular a área do paralelogramo e dividir por 2, tá? Então vamos lá, ó. A área do triângulo ABC, então vai ser metade da área do paralelogramo, né? A área do paralelogramo é essa norma, então tem que dividir por 2, porque é metade, tá? Então vamos lá. Note que AB vetorial AC é o determinante dessa matriz aqui, ó. Vetor AB tem coordenadas menos 1, 1, 0. Vetor AC tem coordenadas 0, 1, 3. Então, fazendo a conta aqui. Então, no I, as coordenadas são 3, 0. Então, vai ficar 3 menos 0. No J, é 0. Menos 1 vezes 3, menos 3. Então, tem que trocar o sinal. E no K, menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 0, né? Então, o resultado é aqui, ó. É o vetor 3, 3,
menos 1. Esse é o produto vetorial, tá? Então, portanto, vamos calcular direto aqui, ó. A área do triângulo ABC, vamos relembrar, isso é norma de AB vetorial AC dividido por 2, tá? AB vetorial BC é esse vetor aqui, ó, então é a norma do vetor 3 de coordenadas 3, 3, menos 1, dividido por 2, né? A norma desse vetor, você vai fazer 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, raiz quadrada disso, dividido por 2. Bom, fazendo a conta no numerador, vai ficar 3 ao quadrado, 9, 3 ao quadrado, 9, 1, menos 1 ao quadrado, 1. Raiz quadrada essa soma, 9 mais 9, 18, mais 1, 19, então vai ficar, chegamos ao resultado, raiz quadrada de 19 dividido por 2, tá? Então basicamente a área do paralelogramo aqui, ó, todo, né, é raiz quadrada de 19 e do triângulo é raiz quadrada de 19 dividido por 2. Ok, pessoal? Próxima aula não, né? Próximo vídeo eu vou fazer com vocês esse tipo de exercício que é encontrar solução de equações envolvendo produtos vetoriais, tá? E vetores, né? Claro. E outro aqui envolvendo resolver sistemas envolvendo vetores com produto vetorial e produto escalar. Ok? Até lá então.